Dar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículos 11 e 12. Apocalipse, capítulo 3, versículos 11 e versículo 2. Venho em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. A revista Veja, irmãos, da última semana de 2009, fez uma retrospectiva interessante sobre a década passada e a caracterizou como sendo uma década de ponta cabeça. Ou seja, a década em que o mundo virou de cabeça para baixo. Tudo começou no dia 11 de setembro de 2001, às 8 horas e 46 minutos, quando 2 aviões sequestrados foram arremessados contra as torres gêmeas do World Trade Center, destruindo o grande símbolo da economia americana e deixando um saldo de mais de 3.000 pessoas que perderam as suas vidas. Nesta década, irmãos, Osama Bin Laden se tornou o personagem da década. E George Bush, o presidente mais impopular do mundo. Nesta década, o terrorismo assumiu um caráter globalizado, com a organização terrorista Al-Qaeda assumindo seus atentados ao redor do mundo. É a década em que historicamente, um negro assume a presidência da nação mais forte do mundo, mais poderosa do mundo, marcando época e prometendo realmente com uma mensagem especial de ânimo, yes, you can. Nesta década, a China se tornou a nova potência econômica mundial, com um crescimento de cerca de 10% ao ano, e acumulando uma reserva de cerca de 2,3 trilhões de dólares. Foi também nesta década que o homem se despertou completamente para o aquecimento global. E as estatísticas mostram que foi a década da seca, dos tornados, tsunamis, furacões em série, principalmente o Katrina, que levou cerca de 1.800 pessoas à morte nos Estados Unidos. Na década passada, irmãos, a violência alcançou requintes insuportáveis. E a título de ilustração, a revista faz menção de Joseph Fritzl, que manteve sua filha Elizabeth como sua escrava sexual por 24 anos no porão da sua própria casa e teve cerca de 7 filhos com ela. Diante de tudo isto, queridos irmãos, a palavra que mais se notabilizou nesta década foi Apocalipse. Apocalipse, sem dúvida, continua sendo a palavra do momento, a palavra atual. A mídia a usa como um símbolo de catástrofes. E os religiosos, com pouquíssimas exceções, a usam como símbolo do fim do mundo. Mas nesta manhã eu quero dizer aos irmãos que Apocalipse não aponta apenas para catástrofes e fim do mundo, mas essencialmente é um símbolo de esperança, é um símbolo de alegria, é um símbolo de restauração de todas as coisas. É um símbolo do grande amor de Deus para cada um dos seus filhos aqui na terra.
Por isso o livro de Apocalipse começa com a frase revelação de Jesus Cristo, das coisas que em breve devem acontecer. E eu não temeria dizer aos irmãos nesta manhã que Apocalipse é mais do que catástrofes ou sofrimento, mas uma revelação do grande amor de Deus para com sua igreja, para com você, para com seus filhos, como nós podemos ver numa visão logo dada a João, no início do seu livro. E João, então, nesta visão, viu algo especial que deveria ter lugar na face da terra. E ele então vê, irmãos, a igreja nos versículos 12, 13, 16 a 14, uma cena profética maravilhosa. E ali nesses versículos nós vemos, irmãos, que João começou a descrever alguém como um filho de homem, no meio de 7 candelabros, ou candeeiros em outras versões, candelabros de ouro, segurando em sua mão 7 estrelas. E então o quadro desperta João para o que poderia significar. E logo no versículo 20 deste mesmo capítulo 1, nós encontramos Deus tornando claro o que ele queria dizer para João com aquela visão. E ele diz assim: este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita, e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Diante, irmãos, desta explicação do quadro profético que Deus estava mostrando a João, o que significavam mesmo as 7 estrelas? O que significavam anjos? De 7 o quê? E que haveriam de ser enviados às 7 igrejas. O que significavam os candelabros de ouro? As igrejas. Note a expressão, como Deus trata a sua igreja, o carinho que Deus trata a sua igreja. Candelabros de ouro. E o que mesmo significava, irmãos, quem era mesmo o personagem que estava no meio desses 7 candelabros de ouro? Diz a Bíblia, aquele que eu sou o primeiro e o último, na profecia dizia, eu sou, é aquele que, o princípio de todas as coisas, eu sou aquele que esteve morto, mas que agora estou vivo, era o próprio Jesus. Sim, irmãos, reunindo todas estas peças, você tem Jesus no meio da sua igreja, segurando 7 mensageiros especiais, anjos especiais, que tinham sob o seu poder, sob as suas ordens, para enviar a sua igreja espalhada por todas as partes do mundo, com mensagens específicas, das quais a principal delas era: venho sem demora. Essa era a principal mensagem que Cristo queria que os seus anjos levassem para todas as partes do mundo. Eu vejo aqui, queridos irmãos, uma grande e importante revelação do amor de Deus. Cristo presente no meio da sua igreja, uma igreja ameaçada a ataques de Satanás, por ataques de Satanás, perseguição, provações, dificuldades, e no entanto, Cristo se identifica com ela, se põe no meio dela, para protegê-la, ampará-la e conduzi-la em segurança para o lar celestial. Jesus, irmãos, quando aqui na terra, nos avisou que neste mundo nós teríamos aflições, mas ele também disse: mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Com isto, Jesus dizia que ele estaria no meio da sua igreja. Isso era uma reafirmação desta profecia, dessas palavras ditas aos discípulos. Eu estaria no meio da minha igreja, estarei no meio da minha igreja todos os dias até a consumação dos séculos. Com isso, irmãos, Jesus está dizendo à sua igreja que passaria sim por tribulações, antes do fim de todas as coisas, que passaria sim por aflições,
mas não sozinha. Que você teria tribulações, aflições, provações, mas não estaria sozinho nesta fase final da história deste mundo. Ele promete que jamais haveria de abandonar a sua igreja. E do mesmo modo, irmãos, que ele esteve no meio de seu povo no passado, ele estará presente conosco, mesmo que estejamos passando pelo vale da sombra da morte, ou atravessando o árido deserto de Sim. Cristo vai no meio do seu povo em direção a Canaã celestial. O livro de Apocalipse, irmãos, fala sim de tribulações, fala de catástrofes, fala de provações, perseguições e aflições, mas fala também e principalmente de vitórias e da vitória final do povo de Deus neste mundo de pecado. E este triunfo final que o Apocalipse faz menção, tem um endereço certo, e o endereço é o Monte de Sião, onde haveremos, irmãos, de celebrar o fim das dores, das lágrimas, do sofrimento que muito marcam este mundo, onde haveremos com o som, com júbilo e som de instrumentos, haveremos de dar glórias a Deus, e por tão grande salvação. Ali no Monte de Sião haveremos de participar do mais glorioso, extraordinário e solene culto de adoração a Deus. Ali cantaremos com todos os remidos o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. O texto lido, irmãos, nesta manhã, é composto de duas promessas extraordinárias e uma exortação que, para mim, vem diretamente do coração de Deus para você. A primeira promessa é, como não poderia ser diferente, venho sem demora, venho em breve. A segunda é, agora dirigida para o vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, e também o meu novo nome. E finalmente, irmãos, a exortação que Deus manda do seu coração para nós: conserva, filho, que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Algum tempo atrás eu li um livro publicado pelo Departamento Ministerial da Associação Geral, e o livro tinha o título Se Eu Tivesse de Pregar Meu Último Sermão. E então, completando, que sermão você pregaria? O líder do departamento ministerial pediu a personalidades especiais da igreja, espalhadas pelo mundo, para que respondesse essa pergunta. E eles colocaram tudo num livro. E ao ler este livro, irmãos, eu me surpreendi com um fato, que apesar de estarem distantes, sem comunicação com um com o outro, o tema predileto e predominante foi a volta do Senhor e Salvador Jesus. A segunda vinda de Cristo, irmãos, sempre foi e sempre será o tema favorito da igreja militante. É a nossa gloriosa e bendita esperança, como dizia o apóstolo Paulo. E quando eu falo da volta de Cristo, logo vem à mente o meu querido e saudoso sogro, o irmão Modesto. Sempre que lhe era oferecido o privilégio de dar uma palavra ou falar alguma coisa para um grupo grande ou pequeno, ele sempre pregava sobre a volta do Senhor Jesus. Quando eu estava, irmãos, escolhendo o tema do sermão desta manhã, eu resolvi fazer para mim mesmo a pergunta: se você tivesse de pregar deste sábado o último sermão da sua vida, que sermão você pregaria? E eu confesso aos irmãos que por algum tempo não tinha nada em minha mente. Todos os temas se foram, e de repente, ficando apenas a mensagem venho sem demora, de Apocalipse 3, versículos 11 e versículo 12. Com certeza, queridos irmãos, esta
é uma das mais belas e confortantes mensagens do livro de Apocalipse. Ela é tão importante que é repetida ao longo de todo o livro. É como que Jesus estivesse tentando gravar com seu próprio dedo, com letras vivas em nossa mente, em nossos corações, que Jesus logo, logo vai voltar, que ele vai regressar à terra para fazer novas todas as coisas. Conquanto, irmãos, esta mensagem tenha sido entregue à igreja de Filadélfia, ela é uma mensagem universal, não era específica para aquela igreja. Naquele tempo, quando as igrejas recebiam uma carta, o costume era sempre passar para a igreja vizinha. Elas trocavam a correspondência, porque as cartas apostólicas eram cartas para toda a igreja, e não somente uma, especificamente falando. O apóstolo Paulo, irmãos, trata esta esperança como a bendita e gloriosa esperança. Dando destaque especial para esta mensagem, vocês vão encontrar o próprio Senhor Jesus, logo no início de suas revelações a João, dando a visão do momento extraordinário da vinda de Jesus. E João então começa a descrever, maravilhado como estava, nas palavras: eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. João via o momento exato da vida do Senhor Jesus, em glória e majestade, acompanhado de todos os seus anjos. Era realmente um momento que ele não tinha palavras para descrever, só lamentava a atitude dos seres humanos com relação à pessoa de Jesus. Daí dizia: se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. A promessa, irmãos, venho sem demora aqui de Apocalipse 3, versículo 11. Ela assume no livro de Apocalipse conotações diferentes. Para os irmãos que habitavam em Éfeso, ela soava como um chamamento, um forte chamamento. Um chamamento à prática do cristianismo prático, do primeiro amor, que era exatamente o ponto que eles estavam negligenciando àquela altura de sua vida aqui na terra. Para os irmãos que moravam em Esmirna, ela soava como um consolo ante a expectativa de dias difíceis e também de mais sofrimento adiante deles. Para aqueles que moravam em Pérgamo, a promessa era como uma exortação contra as ciladas de Balaão. Permitam-me, irmãos, abrir um parêntese aqui para falar um pouquinho sobre as ciladas de Balaão. Vocês se lembram que quando Balaão não conseguiu mais amaldiçoar o povo de Deus, porque Deus interveio, Deus impediu, Balaão deu um conselho especial a Balaque, que as jovens bonitas do reino fizessem festinhas nas fronteiras de Israel, e então fossem simpáticas e atraíssem os varões de Israel, e eles haveriam de ser atraídos, e então haveriam se afastar dos caminhos do Senhor. Irmãos, o mesmo método continua sendo usado hoje. Pequenos bares sem significado, música especial, jovens se encontram, jovens de sexos diferentes, de religiões diferentes, apenas para os momentos de alegria, apenas para estarem juntos. E lá ficam, e lá apostatam, e lá se desviam dos caminhos do Senhor. E Balaão consegue, mais uma vez, os seus intentos. Para aqueles que habitavam, irmãos, em Sardes, a promessa era como um lembrete sobre a importância de vigiar e de se preparar para a volta do Senhor Jesus. Para aqueles que habitavam em Tiatira, a promessa veio sem demora, era como uma advertência para deixar Babilônia,
Sai dela, povo meu, para não serdes participante dos seus flagelos. Para aqueles que moravam em Laodiceia, marcados pelo amor de Adão e também indiferença, a promessa era como um som de trombeta, despertando a igreja para a necessidade de comprar pela fé as vestes brancas da justiça de Cristo e cobrir a sua nudez. E finalmente, queridos irmãos, para aqueles que moravam em Filadélfia e que aguardavam ansiosamente a consolação do povo através da volta do Senhor Jesus, a promessa é um consolo. A promessa, irmãos, é um grito de alegria, pela certeza da manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus. Eu quero dizer a vocês que, de igual modo, a promessa venho sem demora. Pode representar para você, meu querido irmãos, um chamamento, uma exortação, uma reprovação, uma advertência, um sonido de despertamento ou uma alegria e conforto pela manifestação da glória do nosso Senhor e Salvador Jesus. A minha pergunta para você nesta manhã é: o que representa a promessa venho sem demora para você neste exato momento? Exortação, advertência, reprovação, despertamento ou consolo e alegria? O que representa a promessa venho sem demora? Sim, queridos irmãos, a segunda vinda de Cristo é realmente a mensagem central do livro de Apocalipse. A segunda promessa que nós temos aqui nesse livro, ela é dirigida ao vencedor. E diz assim: ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem é o vencedor do livro de Apocalipse? Vencedor, irmãos, do livro de Apocalipse é aquele que crê em Cristo como seu Salvador pessoal e persevera andando com Jesus ao longo da sua vida. O apóstolo Paulo confirma esta verdade ao dizer: em Cristo somos mais do que vencedores. Em Cristo somos mais do que vencedores. Mas não para aí. Em Apocalipse 7, versículo 14, João identifica os vencedores como aqueles que vêm de uma grande tribulação, que lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Você é um vencedor, meu querido irmão? Você já lavou as suas vestiduras no sangue do Cordeiro? O que está faltando na sua vida? Você permanece em Cristo, andando com Ele, amando a Jesus? Você obedece a Jesus? Esta promessa, irmãos, bem poderia ser dividida em duas partes. Em duas promessas, digo melhor. Mas como ela está direcionada para o vencedor, ela passa a ser uma única promessa. Na primeira parte nós vemos Cristo prometendo ao vencedor fazer dele uma coluna no santuário de Deus. Interessante. Fazer do vencedor uma coluna no santuário de Deus. Que coisa mais importante poderia o Senhor Jesus prometer a um filho seu? Ser uma coluna significa estar sempre diante de Deus. Isto, irmãos, era tudo que Davi desejava mais na sua vida. Estar diante do Senhor. E ele dizia: a minha alma tem sede de Deus. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Davi invejava, queridos irmãos, o pardal e a andorinha, porque faziam ninho no santuário, nos atos do Senhor. E ali estava perante o Senhor, habitando diante do Senhor. Jó, por sua vez, irmão, dizia: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. Jó dizia com extrema convicção. Moisés rogava também por esta bênção extraordinária, ao dizer: Senhor, mostra-me a tua glória.
Sim, queridos irmãos e os discípulos, para Cristo Senhor, mostra-nos o Pai. É evidente que esses pedidos não foram atendidos na sua plenitude por Deus. Mas Cristo nos promete muito mais do que isto. Ele promete: falo-ei coluna no santuário do meu Deus. E notem, e dali jamais saireis. E dali jamais saireis. Quando eu ouço isso e leio isso, irmãos, eu logo penso nas palavras de Jesus dizendo: virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. A outra promessa, na outra parte da promessa, irmãos, Cristo acrescenta: e gravarei sobre ele, sobre o vencedor, sobre aquele que crê em mim, que crê no meu nome, sobre aquele que anda comigo, sobre aquele que permanece no caminho, vencedor. Ele diz assim: eu gravarei sobre ele o nome do meu Deus. Nota, irmãos, que algo extraordinário. O nome aqui significa o caráter de Deus. É como que selar para Deus. Indica que é propriedade do Senhor, que pertence ao Senhor. Há pouco tempo eu digo no final do ano passado, nós ouvimos um bonito sermão pregado pelo pastor Walter, e ele falava: você pertence ao Senhor. Você pertence ao Senhor. Mas não se esqueçam, irmãos, que aquele que pertence ao Senhor, chamado aqui vencedor, é aquele que permanece nos caminhos do Senhor. E ele dizia mais ainda, irmãos: gravarei o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, e mais, e gravarei o meu novo nome. Como aqui nós temos o nome da cidade do nosso Deus, a Nova Jerusalém, precisamos saber, resta-nos saber apenas qual é o nome de Deus. Quando Moisés, irmãos, estava lá no monte e Deus o encaminhava para libertar o seu povo lá no Egito, Moisés disse para Deus: Senhor, o que eu vou fazer? Quando eu disser para o povo que eu fui enviado para libertá-lo do Egito, pelo Deus dos nossos pais, e eles perguntarem qual é o nome desse Deus, porque estão no cativeiro, distante dos caminhos do Senhor, o que direi, Senhor? E Deus então respondeu: Yahvé é o meu nome, eu sou o que sou, te enviou. O Deus eterno te enviou, o Deus da vida te enviou. E Moisés, irmãos, diante desta revelação, não mais retrucou com Deus. Ele partiu. O nome do Senhor é Yahvé. É o Deus eterno. É o sou, eu sou o que sou. Qual é o novo nome de Jesus, então? O Apocalipse, irmãos, 19, versículo 16, responde dizendo: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ah, sim, irmãos, a você, vencedor, Deus vai escrever, Cristo vai escrever, com o seu próprio dedo, vai escrever: Yahvé, pertence ao Senhor. Cristo vai escrever Nova Jerusalém, o destino que você terá. Cristo vai escrever o seu próprio nome, Rei dos reis, Senhor dos senhores, como pertencente também a Ele. Sim, queridos irmãos, quanta mensagem, quanta coisa maravilhosa nós temos aqui. E finalmente vem a exortação. E a exortação é: conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. O que o cristão tem que os outros não têm? Vem logo a pergunta. O que você tem que os outros não têm? Automaticamente, o que o cristão tem? A alegria da salvação, o amor de Deus em sua vida, o Espírito Santo guiando os seus passos. O cristão verdadeiro tem. Fé em Jesus como seu único Salvador. A alegria de estar com Ele, viver para Ele, andar com Ele. Mas quero chamar a atenção, irmãos, de você para a sua atenção para a razão
de ser desta exortação: para que ninguém tome a sua coroa. Que coroa é esta? Apocalipse capítulo 2, versículo 10, a identifica como a coroa da vida. Apocalipse 14, versículo 14, a identifica como a coroa de ouro, e o ouro é o símbolo da justiça de Cristo. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 4, 8, a identifica como sendo a coroa da justiça, talvez essa é a razão. E Pedro, irmãos, a identifica como sendo a coroa da glória. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Pedro, irmãos, se referindo a esta coroa, ele dizia assim: quando o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Ah, irmãos, como anseio por este momento extraordinário, quando receberemos de Jesus a coroa da vida, a coroa de ouro, a coroa da justiça, a coroa da glória. Um respeitado rabino, tentando mostrar a importância da conservação da coroa, ele conta que ao pé do Sinai, o povo de Israel recebeu duas coroas. A primeira coroa, o povo de Israel recebeu quando respondeu para Deus: tudo que o Senhor falou, nós faremos. E a segunda coroa, ele recebeu quando Israel disse para Deus: tudo que o Senhor falou, nós obedeceremos. Deus então enviou, segundo a tradição judaica, 600.000 anjos para coroar cada cidadão de Israel, os 600.000 varões, com duas coroas cada. Mas quando o povo se dobrou perante Baal, o diabo enviou 1.200.000 demônios para tirar todas as coroas das suas mãos. No grande conflito, irmãos, as coisas são exatamente assim. De um lado, Deus trabalhando com seus anjos para que você tenha ânimo e continue marchando firme, conservando a coroa da glória, conservando a coroa da justiça, conservando a coroa de ouro que representa a justiça de Cristo Jesus. E do outro lado, o inimigo querendo roubar esta coroa. Conserva o que tens, para que ninguém roube a sua coroa. Eu fico triste quando vejo pessoas voltando as costas para Cristo e abandonando o caminho do Senhor. Fico triste, irmãos, quando vejo pessoas esquecendo a meta final, esquecendo a direção do céu, e então entrando em conflitos, provocando divisões dentro da própria igreja. Eu fico triste quando pessoas deixam de tomar posição ao lado de Cristo um ano após ano. Deixam de se consertar com o Senhor Jesus. Eu fico triste, queridos irmãos, quando a gente perde de vista o nosso grande modelo, que é Cristo Jesus, e segue outros modelos que o inimigo coloca ao nosso lado. Eu fico triste, queridos irmãos, quando a gente fecha o coração para o trabalho do Espírito Santo, e impedindo que Ele faça de nós um santuário no qual Ele quer habitar. Conserva a tua coroa. Essa esperança gloriosa, irmãos, que Deus tem concedido ao seu povo, que está reservado para você, é sua. Não permita que o inimigo tire. Não se dobre perante Baal. Ande firme, sempre, e até a volta do Senhor Jesus com Ele. Ah, queridos irmãos, estamos começando um novo ano. É o segundo sábado apenas. É um momento de propósitos que precisamos tomar ao lado do Senhor Jesus. E por que não tomar o propósito de ser fiel até a morte, para que possamos receber a coroa da justiça? Gostaria você de fazê-lo nesta manhã? Levante as suas mãos. Ó Senhor nosso Deus, abençoa o teu rebanho. Nós queremos continuar marchando junto em direção ao lar celestial. Nós queremos receber de ti a coroa da glória
a coroa da justiça. Queiras, bom Deus, eliminar de nosso coração tudo aquilo que nos separa de Ti. Queiras habitar na plenitude do Teu, com a plenitude do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe os irmãos.